Josué, no capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do Grupo Familiar aqui na Igreja Batista Monte Gerizim. Nós estamos finalizando o ano em que estamos falando sobre todo esse período, sobre unidade na igreja, unidade. E é óbvio que dos mais vastos assuntos, a unidade que nós temos pensado tanto para a igreja como para o casamento, com relação com os filhos, a relação com Deus, a relação com pessoas no trabalho, no condomínio, na rua, em todo lugar. Unidade é algo que mostra verdadeiramente quem nós somos, quem Deus é e quem realmente habita em mim, em você, quando nós nos deparamos com as circunstâncias mais diversas da vida. A gente só falta mais 3 encontros. Hoje, dia 20, e em dezembro a gente vai ter o do dia 4, do dia 11, do dia 18, e nós vamos dar um tempo de pausa, de descanso para os grupos familiares. Então, nós vamos finalizar esse ano falando sobre unidade. Unidade é essa que mostra, como já disse, muito mais quem nós somos e quem Deus é em nossas vidas, para que a gente viva as dificuldades naturais da vida. Aqui nesse texto do capítulo 7 de Josué, nós vemos que Acã, por causa do seu pecado, criou um grande problema para toda a comunidade de Israel. O povo de Israel, sendo chefiado, liderado por Josué, depois da morte de Moisés, venceu a guerra contra Jericó. Arrodeou a cidade, fez como o Senhor falou, e o Senhor fez com que os muros caíssem. Milhares e milhares de soldados, todos fugiram. Israel não precisou fazer nenhum esforço, porque tudo quem fez foi o Senhor. Israel não venceu contra Jericó por seu esforço pessoal, mas por uma ação divina, exclusiva e meritocrática do Senhor. Passado aquele tempo, então eles se deparam com uma cidade de Ai, é o nome da cidade. Josué manda espias para lá e automaticamente os espias vão e dizem: não precisa mandar muita gente, mande apenas 2 ou 3 mil homens, não canse o povo, não fatigue o povo, porque não tem tantos homens lá. E se a gente ganhou em Jericó, se a gente está tão poderoso, se a gente está tão forte, se a gente tem tanta capacidade, não precisa mandar tanta gente. Mandou realmente poucos homens, e quando chegou lá, 36 homens do exército de Israel morreram, como diz o capítulo 7. 36 famílias ficaram sem pai, sem marido. 36 homens morreram e voltaram correndo, afugentados, escorraçados pela pequenina cidade de Ai, que expulsou o povo de Israel, que tinha vencido a grande Jericó, uma cidade edificada, uma grande construção que temia todos em volta. O povo perdeu, o povo pereceu, o povo morreu e perdeu os seus 36 soldados exatamente porque Acã tinha pecado. E o pecado de Acã foi esconder dos despojos da última invasão dentro da sua casa. Alguns ciclos de prata, uma peça de bronze e tantos outros que foram considerados como mentira, como anátema, como despojos que não deveriam ter sido retirados, não confiando no Senhor, roubando, escondendo. O pecado oculto de Acã
fez com que Israel perecesse. A falta de unidade com Deus, de confiança em Deus, de uma pessoa, Acã, fez com que toda Israel perecesse. A falta de unidade porque Acã não teve coragem de confessar sem que antes não fosse abordado. Deus manda, quando Josué se lança em terra e veste pano de saco e clama e chora e reclama e diz: por que o Senhor fez o meu povo, o teu povo perecer? Com vergonha. E aí o Senhor olha para Josué e diz: por que você está prostrado? Por que você está chorando? Levanta, Israel pecou. Perceba que foi um homem, Acã, que tinha mentido, roubado, que tinha escondido o pecado. Mas quando Deus trata com Israel, não trata apenas com Acã, mas trata com todo Israel, fazendo Israel perecer. 36 homens morreram, mas Deus manda trazer cada uma das tribos e Josué assim fez. E quando se depara exatamente com Acã, Josué confronta ele e aí ele fala. Pecado não confessado é falta de unidade com Deus. Pecado escondido é falta de unidade com Deus. Compromete a sua casa, compromete a igreja, compromete o reino de Deus, compromete todas as pessoas que estão em volta e que servem a Deus, e por causa do seu pecado oculto, você pode estar comprometendo todo o povo que está em volta. Falta de unidade com Deus, falta de unidade com as pessoas à sua volta, por causa do pecado de um homem, por causa do pecado de uma pessoa. Isso mostra o quanto Deus é severo na exigência da santificação, da confissão de pecados. Confesse os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados, como diz em Tiago. Confessar para que o diabo não nos acuse, para que a nossa consciência não nos acuse. Então eu finalizo com você nessa oportunidade, perguntando para você, qual é o pecado que você precisa confessar? Que você precisa ter coragem de confessar agora. E enquanto eu estou falando, eu sei que na sua memória vem passando o nome de cada um desses pecados, a circunstância. E eu quero te dizer, se Deus trouxe à sua memória esse pecado, você precisa confessá-lo. Porque senão você pode comprometer todos à sua volta. Porque isso mostra falta de unidade com Deus, confessando os vossos pecados para que você seja curado. Tenha coragem, coloque as claras, coloque na mesa, coloque a limpo, seja corajoso, corajosa, faça isso, abandone, não esqueça de Provérbios 28, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Não seja como Acã, confesse e deixe. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.